Olá, pela TVO e pela Rádio AL está no ar o programa semanal Parlamento Debate, que esta semana vai falar sobre autismo, mais especialmente o que os catarinenses precisam saber sobre esta síndrome. O autismo é uma síndrome que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros. E em crianças o autismo é mais comum do que o próprio câncer, a AIDS ou até mesmo diabetes. E a ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. E nessa semana em que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina cedia importante evento, importantes debates a respeito desta síndrome, o Parlamento Debate também abre espaço para essa discussão. Nós recebemos aqui no nosso programa Berenice Piana de Piana, ela é uma das fundadoras do Grupo de Pais Mundo Azul do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua participação conosco. Também está aqui no Parlamento Debate dessa semana a Marlete Grando, ela é da Associação Atitude Vida de Fraiburgo, meio oeste do nosso estado. Obrigada, Marlete. Conosco também, mais uma vez contribuindo com a gente, a Janice Krasviak, ela coordena a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no Parlamento Catarinense. Obrigada, Janice. E a gente recebe também o Dr. Marcos Maximiliano Boscato, ele que é fisioterapeuta. E eu começo, Marlete, pedindo para você algumas informações, até mesmo a respeito do autismo. O correto até é a gente dizer são pessoas com autismo. E você é uma mãe de um autista hoje com 23 anos, né? O Pedro, meu filho tem 23 anos, foi diagnosticado com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade? Desculpa, com 2 anos de idade. Com 2 anos de idade. 20 anos atrás. Que é exatamente esse período, né, em que é feito esse diagnóstico, até uns 3 anos de idade, mais ou menos. Eu vou colocar assim um pouquinho, o que o Pedro apresentava, né, há 20 anos atrás. Ele apresentava um comportamento diferente das outras crianças. Nos primeiros anos de vida dele, ele não te dirigia o olhar, ele brincava de uma maneira isolada, tá? A comunicação dele era restrita e muitas vezes ele não falava. Também tinha momentos que parecia surdo e com muito isolamento, né? E brincava com os brinquedos de maneira arredia, né? Então foi tudo isso que começou a apresentar nos primeiros anos de vida dele. E aonde eu comecei essa busca incessante, né? Pelo um diagnóstico. Nos primeiros profissionais que eu fui, ele foi diagnosticado como surdo, como mudo, como uma criança sem limite, e assim foi até conseguir chegar a um diagnóstico de autismo. Que é um diagnóstico difícil. Por isso eu convido você agora, vamos assistir a reportagem da jornalista Rose Padilha, que ela preparou inclusive para a programação que acontece na Assembleia Legislativa, que fala um pouco mais a respeito dessa síndrome. Vamos assistir. Considerado um transtorno possivelmente de base neurológica, o autismo afeta de forma significativa e em diferentes graus de comprometimento diversas áreas do desenvolvimento infantil. Os sintomas aparecem antes dos 3 anos de idade e as causas ainda não foram identificadas. Conhecido como transtorno do espectro autista, ocorre 4 vezes mais no sexo masculino. Somente no Brasil, são mais de 2 milhões de casos. Segundo a Sociedade Americana de Autismo, as características mais comuns do transtorno são dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ausência da fala ou fala de forma inapropriada, pouco ou nenhum contato visual, brincadeiras bizarras com objetos pelos quais pode ter fixação, hiperatividade ou extrema inatividade, riso inapropriado e repetição de sons e de palavras. Profissionais que acompanham autistas com diferentes graus do transtorno afirmam: quanto mais cedo for o diagnóstico e o início do tratamento e do treinamento de habilidades sociais, melhor será o desenvolvimento da criança e maior a qualidade de vida dela, inclusive na fase adulta. Em Santa Catarina, as políticas públicas voltadas às pessoas autistas estão focadas na sala de aula. Atualmente, 920 alunos autistas de 4 até 18 anos incompletos são atendidos no estado. Um desses exemplos de inclusão é Marcos Oliveira e Cisneros, de 7 anos de idade, de Florianópolis,
que frequenta o primeiro ano do ensino fundamental no Colégio de Aplicação na capital. O menino, que tem autismo leve, não teve dificuldades de adaptação, nem no conteúdo escolar, nem na convivência com os coleguinhas de sala de aula. O acolhimento foi imediato e hoje a integração entre todos é visível. Quando o Marcos chegou, o grupo já estava constituído, então nós já estávamos com os 2 meses de aula. Foi toda uma preocupação com o Marcos ser acolhido no grupo e também participar das propostas que o grupo desenvolvia. E a gente percebe o quanto o Marcos consegue realizar as propostas que o grupo faz hoje com bastante autonomia, no mesmo movimento que as crianças estão fazendo também. De acordo com a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, o trabalho feito com as pessoas autistas inclui uma estimulação constante. É a forma de fazer com que a criança e o adulto interajam melhor com o ambiente e com as pessoas ao redor. Falar sobre a inclusão social e falar sobre acessibilidade é uma coisa hoje tranquila, natural e normal, que o Ministério Público tem trabalhado bastante em relação a isso, cobrando dos gestores públicos essas atitudes. Então, o que a sociedade está fazendo é tomar a atitude de quebrar o preconceito. E eu fico muito feliz, enquanto gestora pública, de poder presenciar isso. E tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos nós teremos ainda mais uma sociedade inclusiva, aceitando as diferenças e se preparando para receber essas diferenças no seu dia a dia. Então, essa reportagem da Rose Padilha já nos dá um pouco, algumas informações a respeito do autismo. Deixa eu conversar também as considerações iniciais da Berenice Pena de Piana. Como eu falei, ela é do Grupo de Pais Mundo Azul, no Rio de Janeiro. Um grupo que começou um trabalho bastante intenso, podemos dizer, no país, sensibilizando não só a população, como aqueles que deveriam pensar em políticas públicas para atender essas pessoas. É verdade. O Grupo Mundo Azul nasceu da união de pais e do encontro desses pais lutando por políticas públicas. Essa história do Grupo Mundo Azul é muito interessante. Em pouco tempo nós conseguimos fazer um barulho muito grande no país inteiro. Então a luta, por que a luta por políticas públicas? Porque não há nada, não existe nada para o autista no Brasil ainda. Você pode ver pela história da Marlete a dificuldade de obter um diagnóstico, porque os nossos profissionais não estão preparados para diagnosticar. Eles ainda, o profissional brasileiro, o profissional de saúde ainda não sabe tratar e diagnosticar a pessoa com autismo. Essa é a nossa grande dificuldade. Então nós estamos no Brasil começando do zero, tanto na política pública quanto na capacitação de profissionais. Para o diagnóstico, para o atendimento posterior Exatamente. a esse diagnóstico. Janice, então você conheceu o Centro Atitude Vida e aí se sensibilizou mais ainda nesse tema? Sempre quando nos solicitam uma audiência pública, a gente procura em loco a comissão para conhecer a realidade, ver o apelo da sociedade, o que eles estão querendo com aquela audiência pública, porque a audiência pública tem que ter um encaminhamento. Deixa eu ver as considerações iniciais também do Dr. Marcos. Assim como é difícil o diagnóstico, Dr. Marcos, o tratamento também é? Eu vou fazer minhas palavras da doutora Berenice, que eu sou professor universitário há 10 anos. Faço parte do Conselho Regional de Fisioterapia, também há mais de 4 anos também, trabalhando em todo o estado de Santa Catarina. Sou presidente da Comissão de Interiorização e nós tentamos aproximar as ações do nosso Conselho Regional de Fisioterapia aos outros profissionais, justamente para tentar melhorar as ações e qualificar esses profissionais, tentar aproximar isso e ver as necessidades que os nossos profissionais têm em relação às políticas públicas, ao atendimento, ao tratamento de vários segmentos dos nossos pacientes, tanto na área de ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, né? Como eu havia falado antes, eu sou professor universitário na rede FACVest de ensino, em Lages, e através de um desafio, né, proporcionado pela Associação Atitude e Vida, nós começamos a fazer um trabalho com o Pedro, que seria um projeto piloto inicial, onde a Marlete, ela disse, vamos encarar um desafio, vamos, e é um desafio que realmente nós não temos ideia, e os profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional, não fazem ideia de como isso é importante para tratar as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. No caso do autismo, foi uma dinâmica bem interessante, porque não existe uma metodologia de trabalho específica.
né? A doutora Berenice foi bem feliz quando falou que estamos começando do zero. E quando nós iniciamos o tratamento, nós iniciamos a partir do seguinte: não temos uma política pública, não temos bibliografia, não temos nada que diz respeito ao tratamento em si, como fazer esse tratamento. E o como fazer hoje na fisioterapia, nós estamos desenvolvendo uma metodologia de trabalho bem interessante quanto a isso. E eu acho que nós temos, com o apoio do Estado, nós temos uma gama muito grande para diversificar esse assunto. Com certeza. Nós temos condições disso. A Associação Atitude e Vida, como é que surgiu da sua própria iniciativa? Na busca incessante, né, para uma escola que meu filho pudesse estudar. Na época, quando ele foi diagnosticado, o estado dele era muito grave e ele precisava mesmo de um internamento clínico. Como no estado de Santa Catarina, na época, eu não consegui me localizar bem, e dentro de uma outra instituição não dava porque o estado geral dele era muito grave. Então eu resolvi fundar o Centro de Desenvolvimento Vida. Na época era Centro de Desenvolvimento Vida, que hoje, há 10 anos atrás, nós transformamos na Associação Atitude e Vida, né? E a associação vem lutando nesses 20 anos para poder manter esses alunos, e na época... São quantos hoje? Quase 50 crianças. E todos da região ali, meio oeste do estado? Nós damos atendimento também, doutora Marisa, nossa psicopedagoga, de atendimento em todo o estado, né? Na época, há 20 anos atrás, nós começamos então com um aluno e uma carteira, que era o meu filho, Pedro, e uma carteira. Nós começamos o Centro de Desenvolvimento Vida. Agora, eu gostaria que vocês me ajudassem no sentido de esclarecer as pessoas com relação a alguns mitos até mesmo que a gente mantém muitas vezes em relação ao autismo. Fala-se muito que o autista é uma pessoa que cria o seu próprio mundo e por isso não consegue se relacionar com as pessoas, né, com o seu meio. Isso é verdadeiro? Não, de forma alguma. Se você deixar essa criança trancada lá no mundo dela, sem estimular, ela vai ficar uma criança retraída. Mas se você puxar ela para o nosso mundo, para o nosso meio, eu falo pelo meu filho e pelas crianças do CDV. O meu filho tem uma sensibilidade muito grande, ele está ligado em tudo, tá? Isso, ela tem os rituais dela, os momentos dela que ela gosta de ficar só. Mas quem não gosta de ficar só de vez em quando? De ter a sua rotina. E a criança autista não é diferente, né? Então ela tem um dia de trabalho, na escola, nas suas atividades, ela gosta de chegar em casa, dar uma relaxada, dar uma giradinha. Se nós percebemos, a hora que a gente levanta pela manhã, até a hora que vai dormir, a gente vive sobre uma rotina. Nossa escova de dente está sempre no mesmo lugar, o nosso notebook para trabalhar tem que estar sempre organizado naquele lugar, o veículo que você sai, os horários, nós estamos sempre numa rotina. A criança autista não é diferente. Ela tem dificuldades em falar o que ela sente, né? A maior dificuldade de uma criança autista é a comunicação, o que ela sente, mas ela não manifesta isso só verbalmente. Nós temos outros meios de nos comunicar com uma criança autista, pelo olhar, conhecendo ela, sentindo o que ela quer, né? E trazendo ela para o nosso mundo. Doutora Berenice, que outros mitos é necessário que se derrube com relação ao autismo e a pessoa com autismo? Na verdade, muito sério, e inclusive é uma porta aberta para o preconceito, é dizer que a criança autista faz pirraça, que ele é pirracento, né? E as pessoas esquecem ou não conhecem algumas características do autismo. Eles têm uma hipersensibilidade à auditiva, uma hipersensibilidade tátil ou visual. Então, se você levar uma criança autista com essa hipersensibilidade auditiva num lugar muito barulhento, com música muito alta, é claro que isso vai agredir. É claro que ele vai se incomodar e vai se irritar. E ele está sofrendo terrivelmente. Outra coisa é levar uma criança para cortar o cabelo, sem uma proteção devidamente adequada. O cabelo caindo na pele é como se fossem agulhas. Então, o desconforto é muito grande, é dor mesmo, e ele vai se incomodar e vai reagir. E a sensibilidade visual, por exemplo, muita luz ou várias luzes, principalmente em festa, né, com muitas luzes coloridas, também
causa um desconforto muito grande e ele vai se irritar. Então, festa de aniversário é o lugar propício para a criança se irritar e para ela sair fora do seu equilíbrio. É muito difícil. Nós temos que entender que ele não vive no mundo isolado, o mundo é esse mesmo, não tem outro não. Eles têm dificuldade de comunicação e decodificação. Ouve, mas não compreende o que você fala. O autismo, então, ele é incapacitante? É, de alguma forma é. Ele vem a ser uma pessoa com deficiência. Por quê? O que é incapacitação? Vamos entender o que é a pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. Podemos inferir, então, que autistas são pessoas com deficiência, sim. Mas é possível que uma pessoa com autismo desenvolva algumas habilidades? É. Nós temos vários graus, e os graus de autismo variam de 1 ao infinito. Então, nós temos a síndrome de Asperger, que é um caso mais brando, onde ele se comunica, né, apesar de ser ensimesmado e gostar das rotinas e tudo direitinho, de não sair fora dessa rotina, ele desenvolve habilidades, sim. E nós temos casos de autistas que trabalham, meu filho trabalha. Eu tenho um filho autista com 18 anos. Como é que foi a experiência da Berenice Piana de Piana? Então, a minha experiência foi bastante parecida com a da Marlete, né? Meu filho começou a apresentar as primeiras características aos 2 anos de idade. E a dificuldade no Rio de Janeiro mesmo para um diagnóstico foi imensa. Eu diagnostiquei meu filho sozinha, estudando por conta própria, em livros de psiquiatria, porque nenhum profissional da saúde dava diagnóstico. E levei 6 anos para convencer os médicos de que eu estava certa. Eles não se convenciam de que ele era autista. Meu filho é autista não verbal, ele não fala nenhuma palavra. E ele passou por todas as fases da agressividade, de ser autolesivo, de fugir de casa, de ficar muito tempo no seu canto, sem querer conversa com ninguém, sem querer nada com ninguém. E ele hoje teve uma melhora relativa em relação ao autismo, né? Ele tem uma melhora relativa, tem um comportamento muito bom e ele trabalha com a família. Pode haver aí uma dificuldade no diagnóstico, até por a semelhança com algo da síndrome de pânico, por exemplo? Pode ter isso, né? Porque essa dificuldade do diagnóstico, então é preciso, num primeiro momento, que os próprios profissionais da área da saúde tenham o maior conhecimento em relação a essa deficiência. Essa é a grande dificuldade no diagnóstico, porque na verdade os profissionais não sabem o que é autismo. Essa é a realidade. Eles não sabem o que é autismo, não há na universidade, não há uma hora de aula sobre autismo. Essa é a realidade. Eu fui verificar isso pessoalmente no Rio de Janeiro em várias universidades. Mas é um centro grande como o Rio de Janeiro, imagina, em centros menores, cidades pequenas, o que não acontece, né? A primeira psicóloga que eu levei meu filho, porque não achava ninguém, né? Aí eu falei, a senhora pode tratar do meu filho? Ela disse, posso. Eu falei, se é especializada em autismo, tem conhecimentos? Ela assim, não, na faculdade a gente aprende que existe uma síndrome chamada autismo, só. Isso é só mesmo. Então, o que no Rio nós fomos buscar de palestrantes para vir ensinar, capacitar os nossos profissionais, foi de fora, dos Estados Unidos, do Canadá ou da França. No Brasil, nós não temos profissionais ainda. Se tiver, muito pouca gente, muito pouco mesmo. Então, já passa não só como na questão da fisioterapia, do tratamento, mas por um ensino mais aprofundado nas próprias faculdades e universidades. É necessário que comece na universidade. Com certeza. E essas habilidades que eu me referi anteriormente, que um autista, uma pessoa com autismo pode apresentar, na fisioterapia é um bom momento se perceber isso, né? Você imagina o meu desespero quando eu me deparei com o Pedro inicialmente. Como eu estava falando antes, a universidade realmente ela não capacita isso. Não existe uma técnica, não existe uma habilidade, não existe nada que vai dizer assim, você tem que fazer isto. A universidade ela concentra muito as ações na neurologia, na fisioterapia, em pacientes com paralisia cerebral, em pacientes com outras disfunções, mas muito mais focado na parte física ortopédica, né? A parte mental, em alguns momentos a terapia ocupacional ela assume esse papel,
Mas a fisioterapia ou o fisioterapeuta, ele está focado muito mais na parte física do que na parte mental. O que é muito interessante no autismo é que, além de você trabalhar com a parte física, o que eu descobri pessoalmente é que você tem que ter uma sensibilidade muito grande, você tem que ter um amor no coração, tem que desenvolver uma habilidade muito interior para você entender o que é o autismo. A partir disso, trabalhando junto com os pais, junto com uma sociedade que é relativamente ignorante com relação Totalmente. ao autismo, você tem que desenvolver uma técnica diferenciada para isso. Porque a criança, ela pode vir a desenvolver algumas habilidades motoras ou não, dependendo do quê? Do seu incentivo e do seu trabalho que você faz no dia a dia. O que acontece? No meu caso, no caso do Pedro, nós tivemos assim alguns momentos muito bons e alguns momentos muito ruins no início. Quando eu assumi o Pedro inicialmente, né, eu peguei o Pedro numa atitude muito reclusa, o que acontece? Usando a mesma roupa, usando o mesmo calçado, usando algumas coisas assim, sempre que ele costumava da rotina, né? Vamos mudar a rotina? Vamos. Isso é uma tentativa. Deu certo. Você coloca o tênis nele, coloca a meia, mas no interior dele, por que eu estou colocando isso? A gente tem que fazer entender que ele precisa usar um calçado adequado, uma roupa adequada para começar a fazer uma atividade física, um exercício físico programado, para desenvolver as habilidades. Porque a fisioterapia, ela trabalha como promoção à saúde. A maioria das vezes, quando ela foi criada, o intuito principal era reabilitar o terceiro nível de assistência à saúde, reabilitação. Só que nós trabalhamos também com a parte preventiva. E com o Pedro, nós tivemos que trabalhar com a parte curativa e a parte preventiva, para curar o que estava inábil e prevenir o que poderia vir na frente. Então, no caso, perdão. Claro, não, por favor, conclua. No caso, essas habilidades foram sendo desenvolvidas e treinadas ao longo de um período. Então, o que acontece? Você tem que treinar isso praticamente todos os dias. Tem que criar uma rotina para ele, que ele, justamente o que a Marlete falou, todo mundo tem uma rotina, todo mundo gosta de fazer, e o autismo, principalmente a pessoa com espectro autista, ele quer sentir prazer nisso. Espectro autista, vamos explicar isso? Porque eu acho que é outra coisa que as pessoas não têm conhecimento, eu própria não tenho. O que vem a ser esse espectro autista? Primeiro vamos definir o que é autismo. Seria nível dessa deficiência? Nível, não. Autismo é uma síndrome que afeta a comunicação, a imaginação e a socialização do indivíduo. Espectro autista, foi criado o termo espectro para envolver todos os graus. Como eu te falei, nós temos desde o mais leve até o mais severo. Então, quando você fala espectro, está dentro do espectro, ele tem qualquer grau de autismo. Perfeito, já fica mais compreensível para todos nós. Agora, o Pedro, né, a Marlete, tiveram a sorte de ter o Dr. Marcos ao lado, mas essa não é a realidade de grande parte das pessoas Isso com mesmo. autismo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência falando ainda sobre esse importante assunto, exatamente sobre o que os catarinenses precisam saber sobre essa síndrome e o que nós avançamos em termos de políticas públicas relativas ao autismo. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que esta semana trata sobre autismo, mais especialmente o que os catarinenses precisam saber sobre esta síndrome. Nós recebemos no programa desta semana Berenice Piana de Piana, do Grupo de Pais Mundo Azul, do Rio de Janeiro, também a Marlete Grando, da Associação Atitude e Vida de Fraiburgo, ainda conosco, Janice Krasniak, né? Agora eu acertei, que é coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também o Dr. Marcos Maximiliano Boscato, que é fisioterapeuta. Obrigada a vocês mais uma vez pela participação. Doutora Berenice, a gente falava no primeiro bloco a respeito até do lado mais específico, que foi o atendimento ao próprio Pedro, né? Ao filho da Marlete, e eu me referia que essa não é a realidade, infelizmente, de todas as pessoas com autismo no país. Nos fala um pouquinho dessa dificuldade de tratamento, já falamos um pouco da dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de se conseguir um tratamento e até mesmo um apoio de Estado nesse sentido. Você pode ver pelo preâmbulo
o que pode ser o resto do país. Se nós, com algum recurso, temos dificuldade de diagnóstico, dificuldade de tratamento, imagine o que é o resto do país. Eu presenciei fatos terríveis de chorar mesmo, tenho imagens comigo, depois eu posso mostrar, em verdadeiros depósitos de seres humanos. O que eles fazem, na maioria das vezes? Não temos um diagnóstico correto, é louco, é maluco, interno, né? Retardado. Retardado também é outra coisa, Outro erradamente, termo. né? De retardado eles não têm nada. E coloca-se em depósitos de seres humanos ou ficam segregados dentro de casa, em cárcere privado. E não é maldade da mãe, é porque as características são tão graves que se ela não fechar dentro de casa, ele realmente vai para a rua, ele vai morrer. Imagina uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, essa criança fugindo para a rua, ele vai ser atropelado, ele vai morrer. Ou na dificuldade de tratamento, né, que não há, que quase não existe, elas fazem isso mesmo. O que está acontecendo é ficar em cárcere privado. Isso quando a mãe protege. E quando ele não tem nem a proteção da mãe, quando ele perdeu a referência familiar. Morreu o pai, morreu a mãe, ele vai parar num desses abrigos, que de abrigo não tem nada, e ficam lá padecendo para morrer, uma morte em vida. Na verdade, eles deixam de viver. É muito cruel. No Rio de Janeiro, nós temos muitos casos de mendigos que nós fomos perceber que são autistas. Estão na rua. Perambulando pelas ruas. Perambulando pelas ruas. Então, na Ação Global, o nosso Grupo Mundo Azul tem um stand dentro da Ação Global no Rio de Janeiro. No Morro do Alemão, na Rocinha, nesses lugares. Imagine a situação. É muito, muito séria. Aqueles autistas sem tratamento, que gritam muito durante a noite. Eles são vítimas da violência também. E de uma forma tão cruel. Eles são indefesos, são totalmente vulneráveis, né? Então, essas mães aparecem no stand pedindo socorro, pelo amor de Deus, o que pode fazer pelo meu filho? E nós, infelizmente, não temos como dizer leve para cá ou para lá, porque é muito difícil. Seria o fundamental se fazer em termos de país. Agora, indo um pouquinho aqui em Santa Catarina, Janice, dentro desse universo tão grande que é o nosso país, mas em Santa Catarina nós precisamos também saber quem são os nossos autistas, né? Os autistas do estado de Santa Catarina, eles são atendidos pelas AMAs. Nós temos 6 AMAs no estado de Santa Catarina, por associações assim como a Marlete, que tem uma associação que não é conveniada com a fundação, com o governo do estado, mas tem outros órgãos que apoiam, né? Os autistas também são atendidos pelas APAES, que fazem um trabalho de excelência junto ao autismo. Os profissionais da fundação trabalham na questão do diagnóstico e capacitação dos professores. Mas concordo como a Berenice colocou antes, nós temos ainda que capacitar muito, avançar na capacitação, não só do professor que atua com o autista, mas aquele professor também que pode encontrar na rede regular de ensino um autista. Estive recentemente em reunião com o presidente da revisão da política estadual do estado de Santa Catarina, o senhor Sérgio Otávio Bassetti, e levei a política nacional para vermos o que nós poderíamos contemplar junto à revisão da política que está acontecendo com técnicos de vários segmentos da Fundação Catarinense de Educação Especial e outros órgãos, o que nós poderíamos contemplar da lei federal na nossa estadual. E nós demos um grande avanço e vamos estar contemplando para o aluno autista que vai para a rede regular de ensino, vai ser previsto o segundo professor. Trabalhamos também em cima de um projeto de lei que o deputado Zanei Ascari, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estará entrando, para prever também aqueles casos do funcionário público que a mãe é efetiva, trabalha 40 horas, para ela ter um regime de 20 horas de trabalho e poder atender o seu filho no período em que ele está em casa. É porque esse apoio não pode ser dado só, ele é fundamental, claro, a pessoa com autismo, a família tem que ser cercada de condições. Isso, né? E também receber o apoio, então seria um apoio do governo do estado para com esse segmento. Né? Mas nós temos números do autismo em Santa Catarina ou teríamos que fazer um diagnóstico ainda para saber? Nós teríamos que estar levantando quem são, e quem são. Eu acho que é a campanha interessante que a Marlete está lançando hoje,
quem são os autistas em Santa Até Catarina. a frase é muito interessante, né? Isso, quem então, são... Santa Catarina precisa conhecer a realidade dos seus autistas, dos né? seus autistas. E saber aonde eles estão também. E conhecendo essa realidade é fazer um levantamento onde estão os autistas, as regiões de maior incidência onde estão os autistas em Santa Catarina. Quer dizer, então lançamos no estado uma campanha nesse sentido. Nos fala um pouquinho. Então, o que me levou a fazermos essa campanha? Eu tenho passado relatos de experiência pelo estado inteiro. Entidades me procuram para mim passar essa história do Pedro, como que nós conseguimos dar a volta. Afinal de contas, o caso do autismo do Pedro não era um caso muito grave de autismo e tivemos muitos altos e muitos baixos, né? Então as universidades, presidente de associações, eu tenho andado pelo estado inteiro há 15 anos e eu me defrontei com muita coisa muito difícil no estado, né? Muitas crianças sem diagnóstico, tá? Muitos pais tentando suicídio, me colocando suicídio, por não conseguir lidar com essa criança, não saber o que vão fazer, principalmente com o adulto autista. Que o autismo vai trazendo as consequências durante a vida com ele. Eles desenvolvem, 70% dos quadros de autismo desenvolvem um quadro de epilepsia. Agora, o que vai mudar na realidade brasileira a partir dessa política nacional de proteção? Quer dizer, uma luta desde 2009, nós tivemos instituído esse plano, essa política a partir de 2011, mas a gente sabe que até implantar tudo isso e criar todas as situações necessárias no país ainda leva tempo. Leva. Na verdade, veja bem, esse projeto, essa política nacional de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, é um projeto de lei que entrou pelo Senado, fruto de um contato que eu tive com o senador Paulo Paim, Rio Grande do Sul. Um grande companheiro do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Ulisses da Costa Batista, que juntos nós fomos procurar uma solução. Quando nós nos deparamos com esse caos, né, no Brasil, para todo lado que a gente olhasse, para qualquer estado brasileiro, a situação era semelhante. Então, pensei logo em fazer algo maior, né? Vamos fazer uma lei federal para que atinja o Brasil inteiro e assim resolvemos um problema nacional. E eu tive contato com o senador Paulo Paim, que abraçou a causa e resolveu como se diz assim, nos amparar. E ele abriu as portas do Senado para o autista. Fizemos a primeira audiência pública na história do Brasil, em Brasília, em 2009, em novembro, e essa audiência foi um sucesso e ao mesmo tempo muito triste. Uma audiência de choro do começo ao fim. Porque emocionante, o plenário lotado e todos choravam muito. Porque são famílias muito sofridas. Você pode observar pelo depoimento da Marlete, as histórias não são muito diferentes, são muito sérias. Então, famílias muito sofridas. E o senador Paulo Paim disse, naquela ocasião, o seguinte: eu quero que esta lei entre como legislação participativa. Eu somente serei o relator, mas o mérito é todo de vocês. De vir aqui bater de porta em porta, e eu fui muitas vezes, e levei muita porta na cara também, porque eu não conhecia ninguém em Brasília. Eu cheguei lá, batendo de porta em porta mesmo, e tentando que algum senador me ouvisse. Eu precisava de apoio, eu precisava que alguém lá em cima fizesse alguma coisa. Então essa lei nasceu na minha casa, no Rio de Janeiro. Reunimos o grupo depois dessa audiência e começamos a escrever essa política nacional, com muita esperança no coração. E Deus nos ouviu porque ela até caminhou muito rápido. Esse projeto de lei, que hoje ele é 168 de 2011, ele foi protocolado em março, logo de 2010, foi protocolado e ele começou a tramitar. Foi aprovado por unanimidade no Senado, em todas as comissões. Foi aprovado na Câmara, em todas as comissões também, por unanimidade. E ele voltou ao Senado porque sofreu uma pequena alteração. E ele deve ser votado agora no Senado e vai para a sanção. Então ele está em fase final. O que muda? Nós fomos nos pontos principais. Primeiro, reconhece-se o autista como pessoa com deficiência, que apesar da Convenção da ONU nos dar esse respaldo, na verdade, o Brasil não reconhece ainda. Diagnóstico precoce, para que nós tenhamos o diagnóstico mesmo precocemente. Hoje, até com 6 meses, é possível diagnosticar uma pessoa com autismo. Tratamento multiprofissional. São vários profissionais que precisam atuar com o autista, né? E cada um deles tem uma peculiaridade. Não é
uma coisa só para todo mundo, né? Um vai precisar mais da psicóloga porque ele não socializa, o outro vai precisar mais da fonoaudióloga porque ele não se comunica, e o outro vai precisar mais da terapeuta ocupacional, né? Cada um vai ter uma área específica. Então, tratamento multiprofissional, acompanhamento para as famílias, porque a família fica estraçalhada quando não se acaba de vez, tanto financeiramente quanto psicologicamente, fica mesmo. Nós vamos ter a inserção deles no mercado de trabalho, tanto quanto for possível, o direito à educação adequada, a inclusão no ensino regular, quando possível, e o direito ao ensino especial, quando a família entender que isso é necessário para ele, ou quando o médico entender que ele precisa do ensino especializado, entre outros. Mas os principais pontos são esses, tá? Ele vai ter direito ao tratamento profissional, multiprofissional, vai ter direito ao diagnóstico precoce, acompanhamento para a família, a educação adequada. Quer dizer, estados e municípios vão precisar se preparar para essa nova realidade. E eu garanto para você que essa não vai ser mais uma lei que vai ficar só no papel. Porque assim como nós lutamos até hoje e movemos o Brasil inteiro para que essa lei acontecesse, nós vamos continuar lutando para que ela seja implementada. E eu já disse e repito aqui, estou disposta a dormir na porta do Palácio do Planalto se for preciso e acampar. Mas que vai sair do papel, vai. Que bom, né? Que bom ver Concordo com a Berenice. Quase que aplaudimos aqui agora, né? E a fisioterapia e a terapia ocupacional também vão estar inseridos nesse contexto, né? Quando nós tivemos uma experiência muito boa com o Pedro, né? Que hoje eu posso falar assim muito bem. Com orgulho, né, do trabalho desenvolvido. O Pedro é como se fosse um irmão mais novo que eu cuido, sabe? E esse trabalho da fisioterapia, da terapia ocupacional é sem dúvida importantíssimo. Temos que desenvolver uma metodologia de trabalho específica, mas a doutora Berenice bem falou, cada um tem sua peculiaridade. Então nós vamos aprender a cada dia. Com o Pedro, eu tive um aprendizado muito grande. A fisioterapia teve um aprendizado muito grande. E eu sou defensor ferrenho da fisioterapia e da terapia ocupacional no contexto da política nacional de saúde, da promoção à saúde das pessoas com deficiência. E eu sou categórico em falar, a fisioterapia é essencial para o paciente autista ou paciente com autismo. Não tem como você deixar fora disso. E testemunhando o caso, eu posso falar que o Pedro teve uma melhora sensível, muito grande com o trabalho da fisioterapia. Quer dizer, o que comprova que esse é o caminho. Sem dúvida, você tendo uma sensibilidade, tendo coração, tendo emoção e tendo força de trabalho e vontade de trabalhar, tenho certeza que você consegue muita coisa. Muitos avanços. E a fisioterapia é isso. É trabalho. Janice, o autismo vai continuar na pauta do parlamento, como você falou, projetos, debates continuam, o que é muito importante. Um debate muito amplo. Abrindo um parênteses, eu conheci o trabalho que ele desenvolve, tudo isso que ela colocou realmente é um trabalho maravilhoso que ele desenvolve lá na região. Esse assunto acho que não para só com essa audiência pública, ele continua, porque nós vamos realizar o ano que vem o Fórum Catarinense sobre Autismo, no qual já aproveito a Berenice para convidá-la a vir novamente ao nosso estado, né? Para a gente desenvolver um fórum trazendo todas as AMAs e trabalharmos o Estatuto Catarinense das AMAs. Esse é um pedido das AMAs para que a gente trabalhe. Então, a comissão vai estar trabalhando isso como meta para 2013. E vai ser um assunto que vai vir constantemente na Assembleia para debate e a comissão, né, hoje presidida pelo deputado José Ascari, está à disposição da comunidade catarinense para esse assunto em pauta continuar em debate e, como diz a Berenice, a gente colocar em prática, não só estar no papel, colocar em prática as leis catarinenses que aqui são aprovadas na Assembleia Legislativa. E o autismo, como você observou, está presente também na pauta da programação dos veículos de comunicação do Parlamento Catarinense. Além do Parlamento Debate, que você assiste nesse momento, programas como o Seu Direito, enfim, matérias jornalísticas estão sendo produzidas ao longo do tempo para que a gente exatamente leve esse conhecimento à sociedade catarinense do que vem a ser realmente o autismo, essa deficiência reconhecida, mas que falta tanto ainda para que se possa
diagnosticar, tratar, enfim, dar toda a assistência a essas famílias. Eu gostaria de encerrar o programa dando os parabéns para Marlete e para Berenice. E como dizem, nada é por acaso na vida, né? Vocês têm filhos autistas, com certeza, para que outras pessoas que também tenham possam ter melhores dias, melhores condições, exatamente pela luta que vocês deflagraram, hein? Você muito mais em Santa Catarina, a Berenice mais em todo o país, mas enfim, somando esses esforços, a gente conseguir condições melhores para todas essas pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela audiência, até o próximo Parlamento Debate.